Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo legal aí? Vamos dar início à nossa palestra, então, Descomplicando a Desossa. A gente vai mostrar para vocês, né, como que a tecnologia pode facilitar a desossa dentro do açougue, né, e o que é necessário para que, de fato, a gente consiga ter controle na desossa. Se apresentando, né, para quem ainda não me conhece, meu nome é Renan, sou o criador do Açougue Integrado, uma plataforma exclusiva para açougues, onde você consegue gerenciar todo o açougue, né, na palma da sua mão. Eu vim de dentro do açougue, passei mais de 8 anos dentro de uma operação de açougue, sou formado em tecnologia e foi daí que nasceu a plataforma. Dentro do varejo, mais de 10 anos de experiência. O Ricardo vai se apresentar agora, onde foi lá que tudo começou. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Ricardo, proprietário do açougue Top das Galáxias, localizado lá em Presidente Prudente. Tenho 35 anos no ramo de carne. Vou dividir um pouco da minha experiência com vocês aqui hoje. Um pouco aqui sobre nossa plataforma. A plataforma ela integra todas as áreas do açougue em um único sistema. Então nós temos ferramentas desde o controle de rendimento de carcaça, precificação dos cortes após a desossa, toda a parte financeira, emissão de documento fiscal, programa de fidelidade, e-commerce, ou seja, tudo o que você precisa numa única plataforma e tudo de forma integrada, diminuindo todo o retrabalho. Para quem trabalha com desossa, né, eu sei que tem vários desafios dentro do açougue. Eu trouxe 2 aqui, que eu tenho certeza que muitos de vocês passam diariamente por esses desafios, que é controlar o estoque e também precificar os cortes após a desossa. Então, um grande desafio que a gente vai mostrar para vocês que é possível sim a gente ter todo o controle necessário para a gente conseguir passar por esses 2 desafios aí. Fórmula mágica, infelizmente, não existe. Mas a gente vai trazer uma estratégia que vocês vão conseguir aplicar dentro do açougue para ter resultado. Então, aplicando a nossa estratégia, a gente vai explicar para vocês aqui o passo a passo de como implementar, que a tecnologia ela é só uma parte de todo o processo. Para trabalhar a gestão dentro do açougue, né, nós trabalhamos 6 pilares que acreditamos ser essencial, que é a parte de processos, pessoas e tecnologia, financeiro, marketing e vendas. Então são pilares, né, a gente separa, mas a gente tem que olhar com certo cuidado em cada uma dessas áreas. Mas para a gente ter controle na desossa, eu vou trabalhar nessas 3 primeiras, que é processos, pessoas e tecnologia. Esses 3 pilares, eles têm que trabalhar juntos. Não é só a tecnologia que vai fazer tudo de forma mágica dentro da loja. Alinhando os 3, a gente sim vai conseguir ter resultado. Todo o processo da desossa, existem algumas etapas que antecedem esse processo e que procedem esse processo. E após a compra, essa mercadoria ela vai chegar no açougue e a gente precisa ter o controle eficiente na parte de recebimento e conferência. Nessa parte eu vou passar para o Ricardo, que ele vai contar para vocês como é o correto fazer, como que ele faz na prática, o porquê que ele faz dessa forma. Ele vai explicar para vocês um pouco dessa parte. Bom, gente, lá no açougue eu costumo fazer assim, ó, para verificar a carne quando chega. O caminhão chega lá na área de descarga, eu simplesmente pego a nota ou um colaborador meu que eu treinei para isso, a gente vai até o caminhão, olha a carcaça antes de descer, para ver se a carcaça está no padrão do açougue. Olhando a carcaça, simplesmente a gente olha a parte de limpeza. Por quê? O que acontece? A carcaça, geralmente você compra de um frigorífico, eu no caso eu tenho um frigorífico específico, mas eu negocio com outros frigoríficos. Às vezes a carcaça não vem no meu padrão, aí não vai dar o rendimento que eu quero. Volta a negociação, devolvo a carcaça, ou então atinge um preço que dá para trabalhar a carcaça sendo boa, né? Não sendo boa, eu mando de volta. Olhei, a carcaça está do meu padrão, a gente pega a nota, confiro a negociação, se o valor combinado com o fornecedor está certo. Está certo, carcaça ok, a gente desce essa carcaça, olha o padrão dela. E outra coisa, às vezes a gente
negocia uma carcaça lá, vamos supor que hoje você paga R$17,30, R$17,50 no quilo da carcaça. Você escolheu, tem um gado top, que hoje o frigorífico ele tem condições de te mandar uma carne boa, excelente, legal, negociei, ganhei 30, 50 centavos nessa negociação. Porém, dependendo do frigorífico, na hora da limpeza da carne, eles não vão mandar a carne corretamente limpa, vai ter aquela limpeza na costela, vai ter uma limpeza entre a ponta de peito, o acém. Essa limpeza, geralmente, eu já cheguei a tirar em seis cabeças, mais de 12 quilos de limpeza. Então, aquela compra que você achou que tomou vantagem, você acabou não tomando vantagem, porque o frigorífico não mandou a carne limpa para você. Aí é um grande erro para o açougueiro, não sabe para onde está indo o seu dinheiro, é uma torneirinha aí. E outra coisa, a qualidade, é que nem eu estou falando aqui, a qualidade, a limpeza, você tem que olhar tudo dentro do caminhão, antes de descer. Aí, outra coisa também que eu costumo olhar, eu gosto de trabalhar muito com boi. Boi, para mim, eu acho que dá mais rendimento. Porém, uma novilha nova, bem cheia, também dá rendimento. Mas eu gosto do boi, por causa da limpeza, menos limpeza, mais carne. E, como eu vou explicar para vocês? Eu costumo olhar a cobertura da carne, olhar a qualidade, porque às vezes acontece de você ter negociado boi, né? Você está pagando o preço do boi. Automaticamente o frigorífico manda uma vaca no lugar, ou até mesmo uma novilha, que o preço é diferente. Você tem que instruir muito bem o seu colaborador para conhecer isso. Vai descer essa carne, não é o que você comprou. Automaticamente é mais um prejuízo para o açougue. Aí olhou, você viu que é o boi, não é carcaça, não é novilha e nem vaca, é o combinado. Vamos descer essa carne. Descendo essa carne, a gente vai fazer a pesagem dela. Fazendo a pesagem, você bateu o peso, conferiu certinho, desce ela, fez a pesagem, a conferência, desce ela, pesa, assina a nota, leva para dentro da câmera fria, né? Muito importante que a gente garanta que o que está na nota fiscal é de fato o que está dentro da câmara fria. Então, muitas vezes, no processo de recebimento, tem a quebra, isso não é contabilizado, né? Então a gente está dando entrada no sistema de uma mercadoria que não chegou. Se você compra boi, na nota fiscal tem boi, o sistema ele vai entender que você comprou boi. Mas se está entregando vaca, se está entregando novilha, ou seja, diferente do que você comprou, consequentemente a gente vai ter um outro padrão. Então isso interfere diretamente, não só no nosso controle de estoque, mas também na hora da precificação. Então, primeiro ponto, o que está na nota é o que eu negociei com o fornecedor? Opa, ok. Agora, o que está na nota é de fato o que está na minha câmara fria? Ok. Muitas vezes também ocorre na compra do casado, que o casado realmente é casado. Será que os dianteiros ali fazem parte daquele traseiro? Se você compra casado e o peso do dianteiro é próximo ao peso do traseiro, consequentemente isso traz um grande prejuízo para dentro do açougue. O percentual do dianteiro em relação ao casado, né? Dianteiro, 41% do peso da carcaça. Traseiro, 46%. E APA, 13%. Então, basicamente, uma conta básica aí. 60% traseiro, 40% dianteiro. Se o dianteiro vir no mesmo peso do traseiro, é prejuízo, porque você está comprando mais carne de segunda e pagando mais caro por isso. Se você comprar dianteiro, você teria pagado bem mais barato. Então é importante, se não é o dono do açougue que faz esse recebimento, que ele instrua o colaborador dele a saber identificar a carcaça que ele está recebendo. Comprou boi, é casado, realmente os dianteiros fazem parte do traseiro. Então isso é uma etapa importantíssima para a gente conseguir prosseguir. Então aqui eu trago alguns fatores, né, que influenciam no rendimento da carcaça. A gente vai falar muito sobre rendimento aqui. E o que interfere muito é o sexo do animal, ou seja, se é boi ou se é novilha. Eles darão rendimentos diferentes. A idade, o peso, uma novilha de 180 quilos, o rendimento dela vai ser diferente de uma novilha de 250 quilos. O tempo de câmara fria, às vezes o frigorífico te manda uma carcaça lá já com tempo de câmara fria, 6, 7 dias, não é abatido recente.
Tudo isso também vai interferir não só no rendimento, mas também no tempo de validade. A raça, né, Nelore tem um rendimento diferente de Angus, diferente de Bonsmara, diferente de outras raças. A cobertura da carcaça, se você tem uma novilha com mais cobertura, com menos cobertura, tudo isso vai interferir. Fornecedores diferentes também interferem. Se eu tenho um rendimento de um fornecedor X, se eu compro de outro fornecedor, eu vou ter um outro rendimento. O desossador, se você muda o desossador que está fazendo a desossa da carcaça, isso também vai mudar o rendimento. Os cortes trabalhados, ou seja, quanto mais cortes no osso você trabalha, menor a sua quebra. Porém, são cortes que geralmente você consegue agregar menos valor. Quanto mais cortes sem osso você tem, maior a sua quebra. Mas ali você também consegue agregar valor nos cortes ali. E a limpeza da carcaça também interfere. Quer comentar, Ricardo, alguns casos que a gente fez lá no açougue de rendimentos? Sobre a limpeza. Eu costumo lá com o meu colaborador, às vezes eu peço para ele desossar sem muita pressa, porque eu preciso que ele desossa e deixe o osso limpo, limpo mesmo. Porque aquela carninha que ele tira, que fica no osso, se você pegar e limpar, cara, é R$5, R$10 jogado fora. Eu falo jogado fora assim, porque se você pagou R$17 numa novilha, num boi, no quilo que seja, você vai pôr numa linguiça. Uma linguiça hoje a pessoa vende aí, dependendo do local, a R$20. Aí você coloca tripa, tempero, vai ser prejuízo. Aí então desossa devagar, faça o aproveitamento correto. Outra coisa que o Renan falou ali da câmera fria, a carne chega no açougue, vai ter outras carnes na câmera fria. Eu costumo pedir para eles trazer os traseiros, as carnes que estão um dia anterior para frente, a que chegou vai para o fundo. E outra coisa, a carne no frigorífico, sobre o resfriamento da carne, vocês têm que prestar muita atenção, que às vezes pode ter uma carne de câmera que está no frigorífico 3, 4 dias, automaticamente vai para a sua câmera, vai sentir a temperatura, ela vai queimar, você vai ter que descascar essa carne, trabalhar essa carne, vai te dar prejuízo. Então sempre prestar atenção na hora do recebimento. O recebimento é importante nesse quesito. O slide, aí mudou. Então fizemos o recebimento da carcaça e ali entra a parte de classificação. Então dentro do sistema, para cada rendimento de carcaça que a gente tem, a gente vai ter uma classificação diferente dentro do sistema. Ali eu trouxe alguns exemplos, então se eu trabalho com novilha casada. Então eu vou ter novilha casada Nelore de 200 a 250 quilos. E é legal você colocar o fornecedor ali também, se você trabalha com mais de um fornecedor. Novilha casada Angus de 200 a 260. Por que que a gente faz essa classificação? Porque de acordo com a carcaça que eu estou comprando, eu estou dando entrada no sistema, e de acordo com aquele padrão, o sistema ele vai saber o rendimento daquela carcaça e quanto que vai render em cada corte. Então, quanto daquele padrão, quanto que vai render de A100, alcatra, contra filé, maminha, picanha. Junto a isso, a quebra. Então, para cada rendimento, eu tenho uma quebra diferente, consequentemente um custo diferente dos cortes após a desossa. Então, temos que fazer toda essa classificação para cada tipo de carcaça que é trabalhado dentro do açougue. Fazer o rendimento diariamente, eu sei que isso é inviável para muitos açougues, pesar toda a desossa. No melhor dos mundos, te daria o controle 100% do que rendeu após a desossa. Só que isso aqui, para açougues que desossam um alto volume de carnes, até para açougues menores também, acaba se tornando inviável. Então, por isso que a gente tem que ter essa classificação baseado naqueles fatores que influenciam o rendimento, para que a gente consiga saber o rendimento de cada uma delas. Aqui eu trago dentro da plataforma como que é feito. Se vocês utilizam uma outra ferramenta, precisa ver se tem essa funcionalidade lá dentro, porque a tecnologia ela é uma parte do pilar. Então não adianta você ter pessoas, processos e não ter a tecnologia que vai te entregar as ferramentas necessárias para a gente ter esse controle. Então para a gente facilitar esse controle de não ter que desossar tudo que chega no açougue e pesar, a gente tem o desmembramento automático,
Ou seja, assim que eu dou a entrada da nota no sistema, de uma novilha casada, por exemplo, eu tenho o meu rendimento cadastrado. O sistema ele vai identificar aquele padrão e automaticamente ele vai alimentar o estoque e o custo de cada corte. Então isso automatiza muito o processo. Dei a entrada da nota, automaticamente ele já alimentou o estoque e o custo. Paguei um preço diferente, automaticamente atualizou o custo de todos os cortes. Tudo isso de forma automática, sem precisar fazer nada. O desmembramento no momento em que ocorre a desossa. Então, por exemplo, dei a entrada da nota no sistema. É como se lá no açougue essa carcaça tivesse ido para a câmara fria. Então, se eu olhar meu estoque no sistema, ele vai estar lá no novilha casada. Ou seja, eu ainda não fiz a desossa, porque no açougue ainda não foi feita a desossa. Assim que lá no açougue, o açougueiro for lá e desossar, aí sim eu vou vir no sistema e vou informar, foi desossado. Aí sim o sistema vai alimentar o estoque e o custo dos cortes. Então ele vai fazer a desossa no momento em que a desossa ter sido ocorrida de fato dentro do açougue. As subdesossas, né, aqui se você faz cortes diferentes, você consegue trabalhar subdesmembramentos. Por exemplo, a alcatra. Eu posso desmembrar a alcatra completa e em algum momento eu fazer o rendimento somente da alcatra completa. Então dali eu vou tirar a picanha, o miolo da alcatra e a maminha. Então se eu vender a alcatra com maminha, ele debita do meu estoque da alcatra com maminha. Se eu vender a maminha, se eu vender o miolo, se eu vender a alcatra completa, isso não interfere dentro do sistema, tanto na hora de debitar do estoque, como também na hora de atualizar o custo dela, né? Consigo trocar o corte antes da desossa. Por exemplo, fiz a desossa, vou tirar a bisteca do contrafilé. Só que nesse dia, tô com muita bisteca lá, eu não vou tirar a bisteca, vou fazer a desossa da bisteca e vou tirar o contrafilé, o nugget, a capa ali. Também a gente consegue trabalhar. Tudo isso a gente acompanha através de relatórios de rendimento de desossa. Então, tudo que é dado entrada no sistema feito para desossa, eu consigo acompanhar através dos relatórios de rendimento. Aqui, né, a importância do treinamento da equipe. Não adianta você querer fazer tudo sozinho dentro do açougue que você não vai conseguir. É muito importante o alinhamento desde quem compra, desde quem faz o recebimento, a conferência, desde quem manipula a carne, para a gente ter de fato mapeado tudo o que acontece dentro do açougue. Para cada etapa dentro do açougue tem que ser uma etapa dentro do sistema. A classificação das carcaças, né, como eu citei anteriormente, tenha sempre um rendimento para cada classificação. E é importante, né, a gente falou aqui, até aqui, a parte de recebimento, conferência, desossa. A gente entra na parte de manipulação, que também é uma etapa que procede a desossa, mas vocês vão entender aqui o porquê que é importante a gente ter todo esse processo mapeado dentro tanto do açougue quanto do sistema. Ricardo, da parte da desossa e da manipulação dentro do açougue, né? Como que é feito hoje? O que é importante a gente se atentar dentro do açougue para que a gente, de fato, tenha um bom aproveitamento dos cortes e da carne ali dentro? Eu costumo falar lá, para ter um bom aproveitamento no corte, você tem que ter um bom colaborador, treinar ele bem, não vai ser 90%, 100% que nem o dono do açougue, mas você consegue moldar e ensinar. Às vezes acontece o quê? Você desossa lá 4 novilhas, você tem coxão mole, coxão duro, patinho, tudo lá. O menino vai, monta o balcão, aquele expositor lindo, né? O que acontece? Acabou a carne no balcão, legal. Mas o que tem? Tem desossa nova dentro da câmera. A galera, às vezes, acontece na correria, pega um coxão mole mais novo, deixa o antigo dentro da câmera fria, corta para o cliente. Aí sobra a ponta, sobra aquela pedaceira que toda açougue não devia sobrar, mas sobra. A galera joga para uma carne moída, se você não ficar atento, vai para uma caixa de osso, vai para um descarte, e é dinheiro seu que está indo para o ralo. Então a gente tem que acompanhar bem, que nem eu faço no açougue. Começou um coxão mole, você termina o coxão mole. Começou um patinho, você termina um patinho. Não é jogar na máquina de moer, não é jogar na caixa de manipulação, fazer uma linguiça, outra coisa, porque é prejuízo certo. Tem que cuidar bem, ter olho atento sobre esse aproveitamento, senão você está dando um murro em ponta de faca. Tem que ser, se é coxão mole que tem que ser vendido, você começa a peça e termina a peça. Não, nunca deixe ponta sobrando, nunca. Então nós temos aqui até aqui a parte da manipulação, né, padronização dos cortes. E aqui um ponto de atenção, né? Não é o produto, muitas vezes, que a gente retira na desossa,
que vai ser o produto que vai ser dado saída lá no PDV, lá no frente de caixa. Porque dentro do açougue, o produto ele passa por vários processos e por várias transformações. Por exemplo, se a gente fez um rendimento lá tirando o colchão duro, que vai ser vendido a R$ 39,00, por exemplo, e o açougueiro pega um final de colchão duro e joga para uma carne moída, ou seja, no nosso rendimento inicial, era para a gente ter 30%, 40% de margem numa carcaça. Só que o nosso rendimento final não vai ser aquilo, porque um produto que era para ser vendido a 39, às vezes passa no PDV com uma carne moída, puro uma carne moída, a R$ 19,00. Então entra a etapa de transformação, né? Então, por exemplo, outro exemplo na desossa, tem a ponta de peito. Fizemos um rendimento, a desossa, a gente tirou a ponta de peito. Só que dentro do açougue, ponta de peito, o açougueiro fez a desossa, fez uma linguiça. Na linguiça a gente teve outros insumos, na linguiça, né, a tripa, o tempero, ou seja, alterou o custo. Então, não é aquele custo da desossa, eu tive uma nova desossa que atualizou o custo da ponta de peito. Aí, a partir do momento eu coloquei outros insumos para o cara vender a linguiça a R$19,00. Então, a conta não fecha. Então, é essencial que toda vez que um produto ele for vendido com outro código na balança, diferente do que era para aquele ser vendido no sistema, que faça a transferência de estoque. A gente fornece umas planilhas para quem não consegue pôr um tablet dentro da área de manipulação, onde o açougueiro mesmo consegue fazer essa transferência. Estou vendendo tanto de colchão duro, vou jogar para carne moída, para carne para produção, para carne de hambúrguer. E eles mesmos conseguem fazer essa transferência lá dentro. Mas para quem não consegue, né, pôr um tablet lá dentro, você consegue, a gente fornece algumas planilhas que eles anotam toda vez que ocorreu uma transformação, toda vez que ocorreu uma produção, para que depois alguém faça o ajuste no sistema. Então é essencial que todo esse mapeamento, o que eu produzo dentro do açougue, saber exatamente o que eu produzo, o que eu utilizo em cada produto dentro do açougue, e todas essas transferências a gente tenha mapeado. Então não é lá, tenho 40% de margem numa carcaça, que eu estou tendo 40% de lucro. Não é bem assim, né? Se a gente não tiver tudo isso mapeado, a gente não consegue saber qual o lucro de fato do açougue, qual o meu lucro na ponta, que é a hora que o produto passa pelo PDV. É ali que eu tenho que saber qual o custo que ele está passando ali. Ele passou por alguma transformação, porque é ali de fato, né, que é a hora que o dinheiro vai entrar para dentro do açougue. O Renan me fez me lembrar uma passagem aí. Quando eu comecei, que eu era molecão, a gente matava o boi no sítio, né? Levava pro açougue. E eu aprendendo ali com o patrão. A gente matava, colocava numa perua, levava, desossava essa carne quente mesmo no açougue, que era para vender no final de semana. E eu ficava muito prestando atenção no patrão. O que ele fazia? Ele colocava 30% naquela carne e vendia. E eu aprendi assim. Colocava 30% na minha carne e saía vendendo que nem louco. Era 2.000 quilos, 3.000 quilos dias. O Renan me alertando, Ricardo, tá errado. E eu, toda hora entrando dinheiro, não, tá certo. Renan, Ricardo, tá errado. É assim que faz. Aí o Renan estava na época fazendo faculdade, sistema. Aí ele implantou o sistema no açougue, me ensinou a trabalhar dessa forma. Falei, caramba, minha vida inteira colocando 30% aqui em cima, pagando para trabalhar, patinando, devia para um, devia para o outro, pagava um aqui, pagava o outro ali, se virava nos 30. Aí depois que ele implantou o sistema, me ensinou certo a precificação, tá de água a vento. Então, presta muita atenção na precificação, porque eu falo, não adianta você ser açougueiro, ser um cara top, bom, se não souber fazer a margem certa. Então, dessa forma, a gente consegue ter a tecnologia dentro da área de manipulação, né? Então, através de celulares e tablets, a gente consegue estar lá dentro para saber de fato o que está acontecendo lá dentro. Eu sempre costumo falar que o açougue ele tem várias torneirinhas, né? Em cada processo dele. E que quando o açougue não dá lucro, né? Ou quando não dá o lucro esperado, você nunca vai falar, o problema é aqui, o problema é aqui. São várias torneirinhas que você tem que vir fechando, que vai levando o dinheiro do açougue embora sem nem ele perceber. Então, existem várias torneirinhas na parte de recebimento, na parte de conferência, na parte de vendas, na parte de produção. Então a gente tem que vir fechando uma a uma, que eu tenho certeza que você vai ver o lucro do seu açougue aumentar. E como que a gente valida tudo isso? Através do inventário. Então, através do inventário, a gente consegue fazer toda a identificação, se tudo que a gente implantou, se a gente conseguiu mapear o processo da forma correta.
Então, quando um produto, na hora do inventário, ele dá uma divergência muito grande do sistema, a gente sabe que ele tem um problema. Então, o que aconteceu ali? Será que é um kit que não está bem parametrizado? Acabei não comentando dos kits aqui, que está bem alta dos açougues. Você vende um kit, só que ele tem que debitar do estoque de 5, 6 itens. Então, tem que ter esse controle também. Então, será que não é um kit que não está bem parametrizado? Será que é uma produção? Será que esqueceu de fazer uma transferência dentro do açougue? O que aconteceu que deu essa divergência? O pessoal orienta muito a fazer inventário uma vez por mês. Eu oriento a fazer, quanto mais recorrente, melhor. Porque se você faz o inventário uma vez por mês e você identifica lá que deu uma divergência muito grande num determinado produto, vai ficar muito difícil você identificar o que aconteceu em 30 dias para acontecer aquilo. Então, quando você faz, pelo menos até você acertar o processo, quanto mais recorrente, fica mais fácil de identificar onde está o problema e a gente fechar aquela torneirinha, melhorar o processo e no próximo tem que dar um valor menor até a gente. 100% é muito difícil, 100% não dá. Mas dá para a gente ter, com esses controles, através dos dados, né, a gente conseguir tomar a decisão. Então a gente tem todo o processo mapeado ali. E a parte mais fácil, né, como precificar tudo isso, né, como o Ricardo comentou aí. Pega o preço da carcaça, coloca 30%, é só vender todos os cortes acima daquele preço que você vai ter lucro. E não é bem assim, né, Ricardo? Não é não. É muito ao contrário. Eu tenho a experiência disso. Então aqui, né, não é uma das formas de precificação, é a única forma de precificação. Não existe outra, até onde eu conheço, de você precificar os cortes após a desossa se não for fazer rendimento. Então, se você nunca fez rendimento, me desculpa, mas você não sabe colocar preço na sua carne, porque não existe outra forma para você que trabalha com desossa se você nunca fez um rendimento no açougue. Então, eu vejo muitos açougues chegando, né, como clientes, que nunca fizeram um rendimento na vida, e na hora que ele vai fazer um rendimento ele se assusta. Às vezes dá uma margem muito baixa, às vezes chega a dar margem negativa. Aí ele fala, como assim? Como assim você não está tendo lucro? Aí que ele começa, por isso que eu vendo, não vejo lucro no meu açougue. Aí ele começa a primeira parte do processo, que é precificar os cortes após a desossa. Então é o primeiro passo que a gente tem que fazer, antes da gente ir para as próximas, né, como todo o processo que a gente trouxe aqui, é fazer o rendimento. Então a primeira coisa que o cliente que entra dentro do açougue integrado é, vamos fazer um rendimento, porque a gente tem que saber se você nunca fez, é a principal. Aqui eu não sei se vai entrar um vídeo, mas aqui é informando apenas dois campos, o peso e o preço. Depois, se vocês quiserem ir lá no nosso stand, né, eu demonstro para vocês. Informando apenas o peso e o preço, ele já vai fazer todo o cálculo para mim de forma automática. Então ele já vai me trazer o custo da carcaça, o faturamento bruto em cima dela, qual que é a minha margem, qual que é o meu lucro, qual que é a minha margem por corte, qual que é o estoque que daria em cada corte, tudo isso de forma automática. Então eu consigo visualizar, tá ok, tá dentro da minha margem que eu quero. Toda vez que eu der a entrada, ele já vai fazer todo o processo para mim de forma automática. Alimentar o estoque, atualizar o custo. Então, na hora que a gente tira um relatório, por exemplo, de margem bruta do açougue, eu sei exatamente quanto que eu estou tendo de margem bruta no açougue. Só que aqui também é um ponto de atenção, que eu vejo isso acontecer com muita frequência. Ou seja, preços diferentes para clientes diferentes. Eu sei que às vezes no mercado você precisa fazer isso, mas é necessário você fazer isso com controle. Então, por exemplo, a gente fez um rendimento lá para a gente vender o contrafilé a 49, mas você tem um cliente que você vende o contrafilé a 46, aí você tem outro que vende a 45, aí você vende o outro a 44, aí você fala, mas na carcaça eu tinha 30%, mas olha a variação de preço que você teve de um mesmo corte. Isso sem falar dos outros cortes. Então, para um eu faço o alcatra mais barato, para o outro eu faço o contrafilé mais barato, para o outro eu faço o AC mais barato, para o outro eu faço uma carne moída mais barata, que eu utilizo outros cortes ali. Então também é um ponto de atenção para você dentro do açougue, né? Promoções sem estratégias, apenas para ter uma promoção naquele dia, né? Você começa a fazer promoções ali sem estratégia nenhuma. Comprar carne apenas para fazer promoção e não utilizar o que você tem dentro do açougue. Desconto sem controle, né? E copiar preço da concorrência. Então se você nunca fez um rendimento, eu tenho certeza que o preço foi copiado da concorrência. Quer comentar alguma coisa sobre esse assunto? Copiar o preço da concorrência é complicado, porque o que acontece? Teve uma época lá em Presidente Prudente que abriu um varejão de carne lá. Na época,
eu era muito forte também nesse aspecto. O cara lançou, lembra, René? Ele lançou contrafilé na época, R$29,99. Eu não tinha, como eu queria ser o cara, o bola da vez, eu fui e coloquei o meu contrafilé R$28,99. Já estava tomando prejuízo. Aí o cara, não contente, ele pegou e lançou uma promoção, leve R$10 de moeda e ganha 1 quilo de... Que carne? Acho que era... Leve R$100 de moeda Isso. e troca por 1 quilo de contrafilé. Aí eu não aguentei a promoção, né? Resumindo, o Renan falou, para com isso, Ricardo. Falei, não, ele entrou agora, ele tá com graça. Parei, continuei com meus preços certos. Não foi 3 meses, ele abaixou as portas, devendo para todo mundo. E eu continuei. Outra coisa, essa história de você comprar carne para fazer promoção é super errado. Você tem que vender na promoção o que está sobrando no seu açougue, o que está sobrando dentro da câmera fria. Se está sobrando colchão mole, faça a promoção de colchão mole. Está sobrando músculo, faça a promoção de músculo. Se na promoção não sai, coloca uma carne moída, um hambúrguer. Então aqui, né, para a gente finalizar, né, o controle das etapas do processo, então a gente viu que é essencial que a gente controle após a compra, recebimento, conferência, desossa, manipulação, transferência, produção, até o momento que vai ser saído no PDV. Então se a gente não controla toda a etapa do processo, não adianta nada. É melhor não ter a informação do que ter a informação errada. Porque a cada etapa, né, do processo os nossos custos mudam. Então se eu fiz uma desossa inicial, e depois eu fiz uma nova desossa de um produto ali que eu não desossei inicialmente. Então, na primeira desossa eu tirei a ponta de peito com osso, depois eu fiz a desossa da ponta de peito, depois esse produto virou um hambúrguer, uma linguiça, uma kafta. Eu preciso ter o controle, porque a cada etapa o meu custo muda. Então, na hora de a gente vender a linguiça lá, eu vou estar com o meu custo certinho. Ou seja, comprei a carne X, desossou, atualizou o custo daquela carne, desossei a ponta de peito, atualizou novamente o custo. Toda vez que eu produzo, eu sei exatamente quanto custou para me produzir, fica fácil a gente colocar nossa margem em cima. Então a gente sabe exatamente qual a nossa margem que a gente tem na desossa, né, nos produtos in natura, nos produtos fabricados dentro do açougue. E a tecnologia é seu aliado, né? Muitos donos de açougue, principalmente os mais antigos, né, é muito difícil ele ter a tecnologia como um aliado dele no dia a dia. Mas ela por si só não faz milagre. A gente precisa ter processos e pessoas alinhados dentro da nossa operação para que, de fato, a gente consiga ter resultados, né? Tem um sistema específico, não adianta você ter um sistema que atende a loja de roupa, o posto de combustível, a padaria, o mercado, o açougue, porque ele não vai ter as ferramentas necessárias e não vai entender o que você precisa dentro da sua operação. Hoje o nosso atendimento ele não é baseado somente em sistema, e sim de como você implementar e melhorar os seus processos dentro do açougue. O pessoal liga para a gente para fazer rendimento de carcaça junto. Então a gente dá todo esse acompanhamento não só na parte de tecnologia, mas também na parte de operação. E ele tem que ser alimentado, né? Não adianta nada a gente ter a tecnologia, ter processos, pessoas e a gente não alimentar o sistema. E é possível sim ter controle na desossa, porque nós temos todo esse controle hoje. Porque a partir de agora, né, a gente tem dados para a gente tomar qualquer decisão dentro do açougue. Porque sem dados você vai ter apenas uma opinião. Obrigado. Pessoal, a gente vai sortear um kit. Basta apontar a câmera ali, né? Preencher um formulário pequeno. A gente vai sortear um kit às 4 horas ali no nosso stand. Então preencha lá, participa. Eu vou abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida sobre alguma etapa que a gente... Deixa eu ver. A minha dúvida é sobre a questão da automatização da desossa e o preço. Porque a gente vai ter o preço velho e o preço novo. Tem, digamos, uma primeira entrada, vamos dizer 16,50, agora a gente teve alta 17,50. Eu tenho estoque velho e tenho estoque novo. Como é que isso aparece no sistema de movimentos? Inicialmente, né, ele pegava pelo último custo, então pela última desossa feita. Mas isso está para ser alterado e sim, ele vai levar em consideração o que está no estoque e a partir do momento que eu dou a entrada com o custo novo, né,
ele vai fazer a média do valor que eu tinha em estoque baseado no custo que eu tinha ali e baseado na quantidade que eu estou desossando, ou seja, da minha nova compra com o custo novo, para fazer a média ali, para mim não perder esse custo. Hoje ele pega pelo último, mas já está previsto para a próxima atualização ele conseguir gerenciar essa média, justamente para a gente não perder o custo anterior, e sim vir mantendo a média. Tenho quantidade em estoque? Tenho, beleza. Qual que é o custo que eu tenho naquele estoque parado? É X, beleza. A partir de agora ele faz uma média para mim não perder o custo anterior. Mais alguma dúvida? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, hein? Obrigada, Renan. Eu que agradeço. Ricardo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. E a gente Obrigado. volta daqui a pouquinho, tá bom? Com a próxima palestra. Fica aqui no centro, por gentileza, Deixa eu- para fazer uma foto oficial de vocês. Deixa eu só tirar aqui. Põe ele para bater uma foto. Foto lá.